Malaquias capítulo 4. Então, antes de iniciarmos, só lembrando, então, o pastor Altamir já até fez a menção aqui na oração, à noite o nosso culto será o encerramento do Congresso de Mulheres, né? Então, a palavra estará com a nossa irmã Genilda, que está ministrando lá no Congresso, e se você puder voltar, venha participar desse momento festivo também. Então, Malaquias 4, a partir do verso de número 1, a palavra do Senhor nos diz: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como a palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí. Glória a Deus. Então, antes de nós adentrarmos a esse texto, apenas algumas observações em relação ao livro de Malaquias, como nos diz Andrew Hilton e John Walton no seu panorama do Antigo Testamento. É importante reconhecer que a posição de Malaquias no fim do Antigo Testamento não está relacionada à ordem cronológica do livro na história hebraica. Malaquias é anterior a outros livros como Esther, Esdras, Neemias e Crônicas, com a data de composição geralmente atribuída ao período contemporâneo da atividade de Esdras e Neemias em Jerusalém, em torno de 450 a 400 a.C. Então, alguns consideram que ele era contemporâneo de Esdras e Neemias. Qual é o contexto deste livro? Para não acharmos que ele se resume apenas ao versículo 10 do capítulo 3. Todo mundo já conhece, né? Está cansado de ouvir isso, né? Então, parece que Malaquias é o profeta do dízimo. Não acontece mais nada nesse livro, a não ser o verso 10 do capítulo 3, né? Mas tem muita coisa aí, como nós lemos aqui no capítulo 4 também. Então, o que acontece aí? Qual é o contexto deste livro de Malaquias? Ele confronta problemas de casamento com estrangeiros, infidelidade, falso culto, arrogância, divórcio, abusos associados ao sacerdócio, aos serviços do templo, ao dízimo, sábado e à opressão dos pobres. Esse é o pano de fundo do livro de Malaquias. O povo tinha caído nos mesmos pecados que resultaram no seu exílio, quando foram lá para a Babilônia, né? Por quê? Porque pecaram, deixaram o Senhor, né, o seu Deus, por isso foram parar, né, no exílio. Mas eles voltaram, né, voltaram aos poucos, mas não mudaram de atitude. Então, eles caíram naqueles mesmos pecados. A nação se tornara tão pecaminosa que as palavras de Deus não causavam nenhum impacto neles. E esse livro de Malaquias é Deus falando com o povo, perguntando, e o povo respondendo, falando: mas o que nós temos feito, né, para o Senhor estar distante de nós? Como assim? Né? E Deus respondia a eles, né? Então, esse era o confronto de Malaquias, né? Essas eram as questões do povo naquela época, né? Então, apesar da sua corrupção moral e espiritual, eles ainda queriam receber a bênção de Deus. Eles estavam vivendo a sua vontade do jeito que queriam, mas queriam a bênção de Deus, queriam recebê-la, né? Por isso questionavam Deus. Mas a gente quer. Deus fala: mas vocês não estão fazendo o que eu quero, vocês não estão me obedecendo. Mas a gente quer assim mesmo. Como se a desobediência também fosse um motivo de bênção. Então, o livro é uma advertência, é a palavra do Senhor contra Israel. Os autores Bruce Wilkinson e Kenneth Boa, no seu livro Descobrindo a Bíblia, anotam que dos 55 versículos de Malaquias, 47 são falas de Deus.
É a mais elevada proporção entre todos os profetas. E é o único livro que termina com juízo. Ele inicia com uma declaração de amor. Nós vemos aqui no verso 2 do capítulo de número 1. Vou voltar aqui um pouquinho. Que diz assim, o livro começa exatamente, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel. Mas Deus começa fazendo uma declaração a este povo, no versículo 2 do capítulo 1. Eu, na nova versão internacional, eu sempre os amei, diz o Senhor. Então o livro começa com uma declaração de amor àquele povo. Deus fala, olha, vocês são desobedientes, corruptos, né? Enfim, tantas coisas vocês já fizeram, desobedientes, mas eu sempre amei vocês. Então esse livro é maravilhoso, ele começa com essa declaração de amor, do amor de Deus pelo seu povo, mas não termina tão bem, ele termina com juízo, que é o que nós lemos aqui nesses versos, mas lá para o final, lá no último verso, no verso 5, ele diz que ele faz uma promessa, vejam, enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos, o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então é assim que termina o livro. Começa com uma declaração de amor, mas termina falando de maldição, se não houver obediência, né? Então esse é o único livro que termina assim, né? Ele inicia com a declaração de amor, mas termina com o juízo. Malaquias recorda ao povo que um dia de acerto de contas certamente virá, e quando Deus fala que pois certamente vem o dia, este é o dia do acerto de contas, este é o dia do juízo, este é o dia do Senhor, e hoje nós podemos dizer, é o dia de Cristo, é a vinda de Cristo, não é? Mas aqui no Antigo Testamento era conhecido como o dia do Senhor, e não se refere apenas a uma visitação divina dentro da história ali do povo de Israel, não, mas é uma visitação final, que é o clímax da história, é o encerramento da história. Então a primeira referência ao dia do Senhor está no capítulo 2 de Isaías, que diz assim, o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia e os ídolos desaparecerão por completo. Versos 12, 17 a 18. Então essa foi a primeira menção, a primeira referência a este grande dia, ao dia do Senhor. E outras referências nós vemos lá em Joel 1,15, por exemplo, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Amós 5, 18 e 19. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Este é o dia do Senhor. Será escuro, muito escuro, como diz o profeta aqui, sem um raio de claridade, para os desobedientes, para os altivos, para os orgulhosos, para aqueles que não seguem ao Senhor, para aqueles que não creem no Senhor. Mas para nós, aqueles que creem, será dia de luz, será dia de alegria, será dia de vitória, será dia de bênção. Então, mas este dia virá.
Este dia vai acontecer. Então, meus irmãos e irmãs, contrariamente a uma doutrina que já é pregada há muitos anos, né, e que tem se fortalecido, e que eu creio que infelizmente ela vai pegar como se põe fogo no pavio e corre, muita gente vai acreditar e tem acreditado nessa doutrina de que no fim tudo vai dar certo. Que Deus é amor e não vai julgar ninguém, que Ele não vai levar em consideração os seus pecados, porque Deus é amor, então Ele não pode se irar e despejar a sua ira sobre a humanidade. Então é o que muitos têm pensado hoje. Esta é uma doutrina que tem sido propagada por aí. Como eu disse, não é de hoje, mas ela está correndo solta e tem muita gente acreditando e infelizmente muita gente vai acreditar. Que acabou, vai acabar, não, Deus é paz, está parecendo que Deus é um grande hippie, né? Paz e amor. Está tudo certo, no final não tem problema nenhum, continua aí do jeito que você está na sua vida, que no final Deus vai relevar, vai considerar, e está tudo certo, e lá você vai estar com Ele, está tudo bem. Está errado, irmãos, não é isso que a palavra de Deus nos diz, não é isso que nós estamos lendo aqui. Depois eu vou ler, você fala, pastor, mas isso é o Antigo Testamento, isso aí é coisa lá de Israel, não é só de Israel não, depois a gente vai ver mais lá para frente. Que não se resume aqui. Deus já está falando, como eu disse, não era só dentro da história de Israel, mas apontando para um clímax, para um final de tudo, lá para diante, é o dia do Senhor, o dia do Todo-Poderoso, o dia de Cristo, e esse dia virá, o dia virá, não tem como fazer de conta que isso não vai acontecer, que no final vai dar tudo bem, não. O dia do Senhor virá, o dia da ira de Deus, quando se revelará seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Onde está isso? Romanos 2, 5, 6, 8 e 9. Paulo falando. Novo Testamento. E agora? O que a gente vai dizer? Está lá, ficou velho. Não, é novo. É novo. Está aqui. Ira e indignação. Ira e indignação. Deus é amor. Sim. Glória a Deus por isso, como vimos aqui no começo do livro, eu sempre amei vocês, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, Deus se ira, e Ele vai mostrar a sua ira um dia, esta ira se manifestará, né? Então Deus amor é o que demonstra, aí como vimos no início do livro de Malaquias, né? E 1 João 4, 7 e 9, o amor procede de Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, aleluia, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Aleluia! Deus demonstrou o seu amor por nós, pela humanidade. Glória a Deus! Aí está a demonstração do amor de Deus. Esta é a demonstração do seu amor. Então, sim, o amor de Deus existe, sim. Nós provamos isso dia a dia, o seu amor por nós. O seu amor ainda pelo mundo perdido, ainda perdido. Mas não nos enganemos, irmãos. Deus é justo e a sua justiça, a sua santa ira vai se manifestar no seu grande dia, o dia do Senhor. Então não nos enganemos, não vamos cair nessa conversa, porque ela é legal, né? É gostosa, é agradável, é confortável ao coração humano.
fica tranquilo, fica sossegado. Este grande Deus de amor vai amar você até o fim e depois, aí na eternidade também. Calma, muito cuidado. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Ira e indignação. Deus está falando, eu sou o amor, sim. Eu sou a fonte do amor. Mas a minha ira vai se manifestar. Ela tem se manifestado. Ela tem se manifestado. Sim, nesses dias, a gente olha para esta terra e a gente vê, sim, irmãos, só prestar atenção. A indignação e a ira de Deus já se manifestam, mas haverá um dia que vai ser muito pior. Para aqueles que não obedecem, para os duros de coração, aqueles que rejeitam a graça de Deus, aqueles que rejeitam o seu amor. Então o dia do Senhor não é uma linguagem figurada, não é uma metáfora, não é uma figura retórica, não é lenda, não é ficção, não é fantasia, meus irmãos, é um fato. 2 Pedro 3, 7 e 9 a 10, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, inesperadamente, sem ninguém nem imaginar, este dia virá. Já foi profetizado, os apóstolos já falaram sobre isso, como nós acabamos de ler. Então não é história da carochinha, não é conto fantástico, não é uma fantasia, uma utopia, né, como também alguns já têm pregado sobre isso. Não, isso aí é só uma... né, Deus falou só para assustar o povo, só para colocar medo no coração das pessoas. Não, este dia certamente virá, né? E virá como ladrão, vai pegar todo mundo de surpresa, né? Então Deus está exercendo a sua graça ao dar aos rebeldes e desobedientes tempo para arrependimento. Mas Pedro afirma a sua convicção, sua certeza e sua confiança de que o juízo e a ira de Deus se manifestarão. O dia do Senhor virá, o dia de Deus, o dia de Cristo, assim como Malaquias afirmou séculos e séculos antes. Apocalipse 6, 15 e 17, então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar este dia? Quem vai suportar este dia da ira do Cordeiro? Olha o Cordeiro imaculado, o Cordeiro pacífico, o Cordeiro amoroso que se doou por nós, que se entregou na cruz do Calvário, este mesmo Cordeiro que demonstrou seu amor por nós, este Cordeiro vai se irar. É a ira do Cordeiro, o Cordeiro que é amor. Que paradoxo, que grande paradoxo, mas é um fato, é a realidade. O Cordeiro que demonstrou o seu amor na cruz do Calvário, um dia virá, e quem poderá suportar a sua ira? Este é o dia do Senhor, proclamado pelos profetas. Este grande dia vai chegar e vai trazer pavor a toda a humanidade, não
arrependida, que não segue, que não obedece ao Cordeiro de Deus. Não importa a sua posição social, política ou econômica. Não vai adiantar chegar lá: Senhor, eu tenho muita grana, eu sou rico, bilionário, arquibilionário. Senhor, eu fui um político de grande influência, eu fui um presidente, Senhor. Olha aqui, ó. Olha a minha importância, a importância que eu tive nesta terra. Não vai adiantar nada se não estiver debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Não vai resolver, não tem o que fazer. Então, quem não tiver essa proteção não vai escapar da sua ira. E o autor da carta aos Hebreus, ele é bastante incisivo. Hebreus, eu vou pedir para os meninos, por favor, Vitor. Eu perdi a referência aqui agora, só um minutinho. Não, tudo bem, Vitor, eu perdi a referência aqui, mas amém. Achei. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 10, 26, a partir do 26. Você projeta para mim, por favor, para os irmãos acompanharem aqui. Eu vou fazer essa leitura aqui. Amém. Então está aí. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Continuando. Porque se nós pode seguir. Verso seguinte. Mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os adversários de Deus. Pode continuar. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Seguindo. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Quão mais severo vai ser este castigo? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, o Deus de amor. O Deus de amor. Terrível coisa é cair nas mãos deste Deus. Terrível coisa é para aqueles desobedientes, altivos, estarem neste grande dia, o dia do Senhor. Irmãos, o que nós temos que fazer é como diz o salmista lá no Salmo 2:12, que é considerado um salmo messiânico: beijem o Filho, reverenciem o Filho, honrem o Filho, sigam o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Aleluia! Então, quem não estiver refugiado no Filho de Deus, neste grande dia, vai passar o maior perrengue da sua vida. Simples assim, né? 1 Tessalonicenses 1:10, Paulo termina dizendo: Jesus, o verso, que nos livra da ira que há de vir. Jesus. Quem? Só Ele. Só Ele. Só tem um nome dado no céu, na terra, em qualquer lugar, em todo o universo, pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aleluia, amém.
É só Ele que nos livra da ira que há de vir. Não é? Romanos 5,9, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. A ira de Deus, meus irmãos, não é um processo mecânico de causa-efeito, mas é uma resposta necessária e apropriada àqueles que rejeitam seu Criador e desprezam a sua misericórdia. A ira de Deus, ela é santa e justa. Nós não podemos medir, conceituar, classificar a ira e a justiça de Deus segundo os nossos conceitos humanos de ira e de justiça. Quem somos nós para questionar o que o Senhor faz ou deixa de fazer, ou só porque consideramos que Ele é um Deus de amor, então concluímos que a sua ira não vai se manifestar, que seu juízo não vai ser executado? Então, às vezes a gente fica maquinando, né? Mas como pode, né? Um Deus que diz que é amor, né? Está ali, está escrito, amor, demonstrou o seu amor. Como é que pode se irar, né, a esse ponto? Mas a gente pensa em termos da nossa ira. Você já se sentiu irado, não? Não já? Eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês já sentiu ira no seu coração. Mas não é essa a ira, não é essa a nossa ira, não é disso que nós estamos falando. Nós não sabemos, não conhecemos, na verdade, o que é a ira de Deus, mas é uma ira santa, é Deus exercendo a sua justiça. Mas nós não conseguimos compreender, na nossa mente limitada, finita, não conseguimos compreender isso, então não questionemos. Apenas entendamos que esta ira vai se manifestar. Um dia ela virá. Romanos 1,18. Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Na nova versão transformadora. E mais uma vez Romanos 2,5, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, não tem escapatória, não tem jeito. Esta ira se manifestará, e é o que Paulo fala, que você que tem o coração duro, a sua teimosia, você está acumulando, você mesmo está acumulando ira para você. Você está trazendo, você está puxando a ira para o seu lado. Por quê? Por causa do seu coração duro, por causa da sua dura cerviz, seu coração obstinado, seu egoísmo, sua altivez, sua soberba, a sua imoralidade. É isso que atrai a ira de Deus para você mesmo. Não é Deus que está nervoso, acordei nervoso hoje, deixa eu ver aqui, pá, vou lançar um raio na cabeça daquele ali. Não, isso a gente faz, né? Você acorda com o famoso pé esquerdo, aí já sai chutando tudo, chuta o cachorro, o gato, o papagaio. Mas não é isso. Não é essa a ira, não é isso, né? Como Paulo diz aqui, você, por causa da sua desobediência, do seu coraçãozinho duro, é você mesmo que atrai esta ira, né? João 3,36, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Mas como é que continua o versículo? Já quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Parece que é um pouco sério, não é isso? Quem crê no Filho, quem crê, e não é só falar, eu creio, sim, Jesus, foi gente boa, sangue bom,
cara legal, nossa, eu creio, acredito nele, né? Não é isso não. É ser obediente, é ser discípulo de Cristo, é seguir os seus passos, né? É servir a Cristo, é ter um coração servil, falar, Senhor, eu creio em Ti sim, né? Eu quero Te obedecer, eu quero seguir os Teus passos, eu quero tomar a minha cruz, renunciar a mim mesmo e seguir o Senhor. E isso é crer em Cristo. Mas achar que ele foi um cara legal, gente boa, sangue bom, não é isso não. Não vai resolver nada. Chegar naquele grande dia, mas eu cria, Jesus não era um cara bom aí, nossa, era tão legal, fez o bem para tanta gente, né? Tá, e aí, daí? E aí? Então é um grande engano, irmãos, pensar que o Deus de amor, o Deus que é amor, não é um Deus que se ira. A sua ira já tem se manifestado e vai se manifestar definitivamente no seu grande dia. A palavra de Deus já nos adverte desde os tempos dos profetas. E Jesus também deixou seu alerta, como nós vemos lá em Lucas 21, 24. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia, o grande dia do Senhor, o dia de Cristo, venha sobre vocês inesperadamente, porque Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estarem como de pé diante do Filho do Homem. Aleluia! Então esta é a advertência de Jesus. Você crê em mim, me segue, você me obedece, mas toma cuidado, ore, fique atento, permaneça neste caminho, não saia deste caminho. Não deixe que o seu coração, por conta disso, está tão confiante, tudo bem, um pecadinho aqui, outro acolá, mais um aqui, está tudo certo, Deus vai levar em consideração, não tem problema não. Tem sim, tem sim, fique esperto, fique esperta, acorda, presta atenção, o Senhor já alertou aqui, então fica atento, é o que Ele diz, tenha cuidado, toma cuidado, não deixe que seu coração aí se contamine, né? Só porque você acha que está garantidão, está sossegado, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, está tudo certo. Fica ligado, se liga. Tem um professor da Universidade Batista da Califórnia, chamado Christopher Morgan, ele diz o seguinte sobre a ira de Deus. A ira de Deus que hoje recai sobre todos aqueles que não estão em Cristo, agora está sendo revelada contra a impiedade e se relaciona com o presente estado de condenação que caracteriza a condição humana universal. Mas a ira de Deus não se manifesta apenas no presente, também se mostrará no futuro. Conforme nós lemos aqui, Romanos 2, 5, 8, 5, 6, Colossenses 3, 6, 1 Tessalonicenses 1, 10, Apocalipse 6, 16, 17, 14, 9, 11. É descrita como estando próxima, ligada ao juízo final e relacionada com o dia do Senhor, tendo como ponto culminante o inferno. A história bíblica às vezes apresenta a ira vindoura como trágica, pois é horrível que as pessoas se rebelem contra Deus e rejeitem persistentemente o Salvador. No entanto, a ira vindoura de Deus também é vitoriosa, por se ligar ao seu justo julgamento e ao dia de Yahvé, o dia da ira de Deus. Deus julgará todos, os fracos, assim como os poderosos. Através do seu justo julgamento e sua vitória final, Deus glorificará a si mesmo, mostrando sua grandeza e recebendo a adoração que lhe é devida. Aleluia! Glória a Deus! Então, neste dia, né, apesar de falar, nossa ira, Deus está irado,
será um dia de glória, porque Ele será glorificado. Ele receberá toda a glória também através dessa ira. Porque aí a gente vai, sim, com toda certeza, compreender o porquê daquela ira. Vai compreender porque Deus se irou. E hoje a gente também consegue compreender, irmãos. Esse mundo está tão corrupto, tão terrível, que não tem como Deus não manifestar a sua ira. Deus não está lá sentadão, sossegado, deixa os caras se virar aí, não. Não está, não. Como muitos acreditam, né? Ele esqueceu, né? O famoso deu corda no relógio, soltou o relógio lá e deixa ele rodar. Deus está atento. Os olhos de Deus estão em todo lugar, estão sobre toda a humanidade, observando, atento, demonstrando sim o seu amor, convertendo corações, tocando pecadores com a sua graça, mas ao mesmo tempo despejando sim a sua ira contra aqueles obstinados, impenitentes, aqueles que rejeitam a sua graça, que não estou nem aí, que Deus que nada. Aí ele vem sim, fala, então tá, né? Como diz Paulo lá em Romanos 1, né? Deus os abandonou aos seus próprios pecados. Vocês não querem nada comigo? Bom, beleza. Gente, queridos, esta é a pior condição do ser humano. Claro que o pecado é terrível, né? A condição humana sob o pecado é horrível. Mas a pior coisa que pode acontecer é Deus abandonar alguém à sua própria sorte, aos seus próprios pecados. Você não quer? Você quer continuar nessa sua vida? É o que está acontecendo, a gente vê isso aí, dentro das igrejas. Gente que não quer largar o seu pecado de estimação, aí justifica, não, Deus é amor. Ué, Ele me ama, Ele tem um amor tão grande por mim, que Ele até me deixa nessa condição de pecado. Está tudo certo, está tudo errado. Aguardando a ira de Deus. Eu quero ler o texto de Efésios 5, se vocês quiserem acompanhar, Efésios 5, de 1 a 8, para nós fecharmos. Efésios 5, verso 1, aqui na NVI. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém engane vocês, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora, antigamente, em outros tempos, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aleluia. Vivam de que jeito, de que maneira? Como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste no quê? Em toda bondade, justiça e verdade.
e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Então, irmãos, ninguém nos engane com palavras tolas. Ouviu aí? Deus é amor? Amém, fala amém. Deus é amor. Ah, mas você está no seu pecado, meu filho. Então a ira você se liga que a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Presta atenção. Mas não é só lá quem está lá fora, né? É para nós também. Esse é o recado de Paulo aqui aos Efésios e para nós também, né? Sejam imitadores de Deus. Sejamos imitadores de Deus. Vivamos como filhos da luz, expondo as trevas, lançando a luz de Cristo em meio às trevas, não concordando com aquilo que eles fazem, não sendo condescendente com o que eles fazem, tendo amor, sim, demonstrando o amor de Deus, mas demonstrando que a ira de Deus também vai se manifestar um dia. Então, converta o seu coração para que você possa escapar da ira do Cordeiro, de estar longe desse dia do Cordeiro, muito pelo ele, né, ao lado dele, participando das bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Deus, aleluia. Pai, Deus eterno, Deus bendito, Deus glorioso, Deus santo, Deus de amor, Deus de justiça, mas também sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus de ira, Pai. O Senhor vai manifestar a sua ira, o Senhor tem manifestado esta ira, Pai. Mas por causa dos impenitentes, arrogantes, Pai, daqueles egoístas, Pai, dos desobedientes, aqueles que rejeitam, Senhor, a Ti, Pai, que rejeitam ao Teu Filho, Pai. Ah, Senhor Deus, tem misericórdia, nós te pedimos, Pai. Nós clamamos, antes de tudo, misericórdia de nós mesmos, Pai. Ah, Senhor Deus, Pai, tem misericórdia de todos aqueles, Pai, que te rejeitam, Pai, que não seguem os passos do Cordeiro, Pai, o Cordeiro imaculado, que foi pregado na cruz do Calvário, mas está vivo hoje, para todo sempre, Pai. Ah, Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que nós possamos andar como imitadores teus, Pai, expondo a luz de Cristo, Pai, e que essa luz exponha, Senhor, as trevas. Ah, Senhor Deus, e leve, Senhor, a salvação, Senhor, a muitos, Pai, a muitos corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, usa-nos, eu te peço, Pai, assim, para proclamar que o Senhor é um Deus de amor, Pai, que o Senhor demonstrou o teu amor na cruz do Calvário, Pai, que o Senhor amou tanto o mundo, que deu teu Filho, Pai, ah, Senhor, para morrer por nós, Pai, para se entregar por nós, Pai, que por meio dele nós temos sim a vida eterna, Pai. Ah, Senhor Deus, mas que aqueles que não te obedecem, aqueles que não seguem o Cordeiro, Pai, estão sob a tua ira, Pai. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não sermos condescendentes com o pecado, Pai, a passarmos um pano sobre o pecado, Pai. Ah, Senhor, a ignorarmos isso, Senhor, mas que estejamos atentos, cuidar de nós mesmos antes de tudo, Pai, para que este dia não nos pegue também de surpresa, Pai, para que este grande dia do Senhor, Pai, ah, Senhor, nós possamos estar em pé diante de Ti, Pai Santo. Oh, Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a continuarmos, Senhor Deus, a caminhar ao Teu lado, Pai, a seguir os Teus passos, Senhor, a sermos Teus imitadores, Pai, e assim, Pai, alcançarmos muitas e muitas vidas para o Teu reino, Pai. Ah, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai, e que estejamos certos, Pai, de que este grande dia virá, Pai,
Ele vai acontecer, Pai, que ele não é apenas uma história, Senhor, uma lenda, mas é verdade porque está na Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que nos alerta, que nos adverte, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, Senhor. Amém, Pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ainda curve sua cabeça por um instante. Eu pergunto agora se há alguém aqui neste lugar, nosso meio, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não tem a proteção, esta proteção maravilhosa do sangue de Jesus Cristo, para estar livre deste grande dia da ira do Cordeiro, e quer entregar a sua vida, seguir os passos de Cristo, verdadeiramente ser um discípulo de Cristo. Se há alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém aqui hoje que quer entregar